Olá, camaradas! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é sobre o debate entre Monark e Gaio Fato. No dia de ontem, a gente teve um debate, né, entre o Gustavo Gaio Fato e o Monark lá no podcast Três Irmãos. E eu vou ser muito sincero, foi realmente muito difícil para mim assistir, né? Foi realmente muito difícil aguentar o Monark apresentando comportamentos como se fosse uma criança de 10 anos mimada de classe média, né? Com seus gritos, seus xingamentos. Cada vez que o Gustavo ou o Rodrigo discordavam dele, era um urro diferente, né? Então confesso que foi realmente muito difícil para eu conseguir assistir, tanto é que eu não assisti todo o debate, eu assisti só uma parte, só o que eu realmente aguentei assistir, assim, né? E eu confesso também que quando eu cheguei, que eu fui assistir, tava ao vivo ainda, eu cheguei num momento muito estranho, assim, né? Era um momento, inclusive, em que o monarca estava defendendo a ideia de superioridade genética, dizendo que algumas pessoas eram geneticamente superiores às outras. Quando eu cheguei nesse momento, eu fiquei espantado, eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? A primeira coisa que eu escuto é um discurso eugenista na minha frente, assim, né? E cada minuto que passava eu ficava um pouco mais absurdado com as coisas que eu estava ouvindo, assim. Até que certo momento eu entendi que o monarca estava querendo dizer que certas pessoas são geneticamente mais predispostas a correr mais rápido ou a, sei lá, ter algum tipo de alguma facilidade física, alguma facilidade mental, enfim, alguma facilidade em algum aspecto, né? Só que depois de eu entender isso, eu ficar mais ok, talvez não seja eugenismo, ele começou a discorrer sobre como as elites financeiras, os globalistas, são, na verdade, elites genéticas, né? Porque eles só são elite financeira porque eles são, entre aspas, geneticamente superiores que as demais pessoas, né? Basicamente dizendo que os ricos são geneticamente superiores aos pobres. E aí eu fiquei de novo absurdado, eu fiquei espantado, assim, né? Porque claramente todo o nazismo que consta nesses vídeos e podcasts e sei lá mais o que de teoria da conspiração que o Monark consome tá correndo do cérebro dele, assim. Ele fala de dominação de grandes corporações, de globalismo, de nova ordem mundial, as elites e armas secretas e não sei mais o que. E, enfim, vários assuntos que são comuns nesses meios conspiracionistas, assim, né? E é claro, muito do que ele fala, né, na superfície, assim, tem um certo pé no mundo real. Por exemplo, sim, existem elites econômicas, é evidente, né? A gente, inclusive, nós chamamos de burguesia, e é fato que a burguesia controla o Estado a partir do seu poder, econômico que se transforma em poder político. Beleza, até aí tudo bem. Só que tem toda uma visão fantasiosa da realidade que o Monark faz, né? Com, enfim, né? Várias teorias, né? Tanto de dominação racial, dominação genética, quanto teorias que, assim, ao fim e ao cabo, desabam no nazismo e das suas ideologias semelhantes, assim, né? E assim, a gente não pode mais tolerar esse tipo de discurso, esse discurso que é fundamentado, né, em teorias que são teorias racistas, são teorias geneticistas, né? Essas falas, teorias, ideologias, teoria das conspiração que tem esse fundo racista, tem que ser censurado mesmo. E, inclusive, a censura que o próprio Monark recebeu tem sua razão de ser, tem um motivo, tem um porquê, né? A gente não está nos Estados Unidos, né? A gente mora num país onde não é permitido passeata nazista com a proteção da polícia, né? A gente mora num país um pouco mais civilizado do que isso, né? Mais civilizado do que os Estados Unidos, ainda que seja um pouco. E esse tipo de lógica, esse tipo de discurso não pode ser respeitado e não pode ser tolerado. Mas também, né? Assim, depois da defesa dele da legalização de um partido nazista no Brasil, eu também, né? Erro nosso esperar alguma coisa além disso do monarca, assim, né?
A gente sabe muito bem o que esperar do monarca e ele geralmente entrega o que a gente espera. Mas o intuito original desse vídeo não era para ser um vídeo de crítica ao monarca, né? Quando eu sentei para escrever esse roteiro, eu não tinha isso em mente. Só que quando eu comecei a escrever, eu não consegui escrever outra coisa senão os diversos motivos pelos quais o monarca está errado e que o que ele fala, o que ele apresenta, são teorias conspiratórias, teorias da conspiração, que ao fundo são fundamentadas nessas lógicas meio nazista mesmo, meio fascistoide. Enfim, eu acabei me desvirtuando um pouco, mas o motivo que me levou a sentar para escrever esse roteiro, né, para fazer esse vídeo, foi para fazer uma crítica, na verdade, ao Gustavo Gelfato, né, e a todos os comunistas que se comunicam como o Gustavo Gelfato. Tem muita gente que faz esse trabalho, né, que está na militância e que faz esse trabalho de agitação e propaganda, seja na internet, seja nas ruas, que compartilha da mesma contradição que o Gustavo Gaio fala. E que, na verdade, é um erro muito básico e, inclusive, é um erro que é muito denunciado, assim, por vozes que são mais lúcidas, né? Ele fala difícil, basicamente é isso, né? Ele desnecessariamente fala difícil, né? Tenta ter esse tom professoral, e não entrega a mensagem que ele deveria estar entregando. Para a gente começar a fazer esse debate, é importante conceituar agitação e propaganda. O que que é? Agitação e propaganda é um conceito assim, né, muito utilizado entre os comunistas, entre os marxistas, para delimitar um tipo de trabalho, né, que é o trabalho de agitação e propaganda, né? O trabalho de um propagandista comunista é de basicamente explicar os mínimos detalhes, né? De conseguir ser capaz de dar muitas ideias, de explicar muitas ideias, muitas reflexões para um público reduzido, para um número reduzido de pessoas, justamente pela complexidade das ideias, pela complexidade das explicações, só pode ser para uma ou poucas pessoas. Ao passo, né, que o trabalho do agitador é justamente o contrário, é conseguir conversar com o máximo de número de pessoas sobre um número de ideias muito reduzidos, né? Então vai ser uma, duas, três ideias, mas em que o agitador vai conseguir utilizar essas ideias, né, no seu trabalho de expor as contradições do capitalismo, basicamente. Nas palavras de Lenin, né, isso aqui é uma citação do livro O que Fazer, o Lenin fala assim, ó, o agitador tomará um exemplo, o mais flagrante e mais conhecido do seu auditório. Por exemplo, o caso de uma família de desempregados mortas de inanição, a miséria crescente, etc. E, aproveitando este fato conhecido por todos, fará todos os esforços para inculcar nas massas uma só ideia: a ideia do absurdo da contradição entre o aumento da riqueza e o aumento da miséria. Procurará despertar nas massas o descontentamento, a indignação contra esta flagrante injustiça, deixando ao propagandista o cuidado de dar uma explicação completa desta contradição. Agora ficou clara a diferença? Ou seja, o agitador ele vai utilizar os exemplos, ele vai utilizar uma ou outra ideia para colocar, né, para instigar para as pessoas com as quais ele está se comunicando a ideia de contradição do sistema, né, de que existem contradições do capitalismo que apenas o socialismo vai poder resolver. É necessário a gente entrar nesse embate para poder construir uma via revolucionária, né, para poder construir o socialismo, porque só o socialismo vai conseguir resolver essas contradições. Esse é o trabalho do agitador. E o trabalho do propagandista é justamente de explicar o porquê nos mínimos detalhes, nos miúdos do porquê. E pela própria natureza do trabalho do Gaio Fato, que é basicamente de ser um agitador, né, ele vem fazendo, ou pelo menos demonstrou fazer nessa ocasião, demonstrou fazer isso muito mal. O trabalho dele como um agitador, nesse debate com o monarca, não era convencer o monarca que ele estava errado, mas era conseguir convencer o público do monarca, ou o público que veio assistir ao debate, que existem essas contradições e que só os comunistas têm as respostas para esses problemas, né?
e que só o socialismo vai conseguir resolver essas contradições. Esse era o trabalho dele: comunicar de forma simples, direta e didática, né, o que é o comunismo, o que querem os comunistas, como que a gente vai resolver o problema das pessoas. É isso que o agitador faz. Só que, infelizmente, não é isso que aconteceu, né? Pela forma de comunicar do Gaio Fato, que é uma forma, ele fala extremamente difícil, desnecessariamente difícil, ele fica repetindo, né, palavras e frases como processo histórico, materialidade, relação de produção, modo de produção, processo de formação histórico, processo de não sei o quê, processos determinados, uma fraseologia extremamente complicada de que quem não é do meio, quem já não é comunista, quem não é militante, quem não conhece essa fraseologia, não vai entender absolutamente nada que ele está falando. Isso é o nosso objetivo, é chegar nas pessoas que não nos conhecem e convencê-las de que a gente está certo. A gente precisa, pelo menos, no mínimo, nos fazer entender, fazer com que as pessoas entendam o que a gente está tentando dizer. E esse problema, inclusive, por muitas vezes acontece, inclusive, entre os militantes que de fato estão no partido, que estão organizando, que fazem trabalho de base, que vão para a rua vender jornal, né? E aí chegam para falar com o senhorzinho, com a senhorzinha, né? Pô, chega lá para falar com o senhorzinho de 70 anos que trabalha desde os 10 anos e começa a falar em modo de produção, em relações de produção e não sei mais o quê. E a pessoa, obviamente, não vai concordar porque ela não está entendendo o ponto, ela não está entendendo o que a gente está falando, não está entendendo onde a gente quer chegar. Portanto, é muito necessário que a gente repense a nossa forma de comunicar. É muito importante que a gente pense em cada público, em cada pessoa, em cada lugar que a gente vai se comunicar, para pensar uma estratégia específica para isso. Se a gente fala para fora da mesma forma que a gente fala para dentro, a gente nunca vai conseguir crescer da forma que a gente precisa crescer para, de fato, estar construindo o socialismo, que é o nosso objetivo, afinal. E, enfim, o vídeo é basicamente este. Se tu concorda comigo ou não concorda, por favor, deixa aqui nos comentários, né? Se tu acha que eu tô certo, que o Gustavo Gaio Fato de fato, se o Gustavo Gaio Fato de fato é bom, né? Se o Gustavo Gaio Fato realmente não consegue se comunicar direito com as massas, né? Com as pessoas em geral, se eu tô errado, enfim. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar tudo isso que você já sabe, e é isso. Tamo junto.